Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu depois da Revolução Francesa. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho e darem like nesse vídeo. E agora, bora para a aula! Bom, Revolução Francesa com certeza você já ouviu falar. Se você não sabe o que aconteceu nesse evento, primeiro você precisa assistir a nossa aula que tem aqui no canal, que fala só disso. E depois você vem para cá que a gente vai entender como a França ficou no pós-revolução. Bom, uma das mudanças mais evidentes que aconteceu na França depois da Revolução Francesa foi a forma como as pessoas conviviam, certo? Isso a gente pode perceber por meio das palavras que as pessoas passaram a usar. Por exemplo, antes, na França, quando alguém ia falar com um desconhecido, dizia: "Ô senhor". Após a Revolução Francesa, o senhor foi trocado pela palavra cidadão. Outro exemplo é que antes as pessoas costumavam a falar dos impostos de uma forma crítica, meio como os impostos fossem uma coisa ruim. Depois da Revolução Francesa, gente, ninguém mais falava nos impostos e sim em contribuições, como se os impostos agora fizessem mais sentido, ou seja, foi uma conquista do povo francês essa questão de arrecadação de imposto e, lógico, uma conquista também de você transformar a maioria das pessoas, ou seja, dos senhores, em cidadãos. Isso nos remete ao quê? Ao iluminismo, a ideia de liberdade, de todos são iguais perante a lei, certo? Então, é daí que vai se transformando a sociedade francesa no início do século XIX. Outra mudança, galera, muito evidente foi a divulgação de informações. Percebam, no ano de 1780 havia apenas 20 jornais que circulavam pela França inteira. Depois da Revolução, gente, apareceram cerca de 500 jornais novos, gente. Além disso, ruas e praças que possuíam nomes que lembravam o antigo regime trocaram de nome. Um exemplo disso é muito claro, a Praça Luís XV, por exemplo, passou a chamar Praça da Revolução e depois Praça da Concórdia. O que a gente tem que perceber, galera, nesse início da aula é que a Revolução Francesa, além de mudar as estruturas políticas e econômicas dentro do território francês, também mudou a forma como as pessoas iriam conviver. Então, imagine, agora a pessoa que não era considerada nem cidadã, não era nem considerada ali pelo governo, hoje ela tem direitos, ela é igual perante a lei. Agora, com o liberalismo econômico, você tem mais possibilidades, talvez, de entrar nesse processo econômico. Para os burgueses, por exemplo, eles têm mais liberdade de fazer as suas transações econômicas. Beleza, galera? Então, percebam que o cotidiano francês vai mudando extremamente e drasticamente para caminho do iluminismo, certo, galera? Bom, a gente precisa lembrar que a Revolução Francesa, ela possuiu várias reivindicações da população. Uma das reivindicações mais comuns que foi se construindo durante esse processo foi o respeito e a preservação da família. Esse era um dos pedidos mais comuns dos revolucionários e também a busca por um trabalho para conseguir comida acessível justamente para sustentar as suas famílias. Então, é lembrar que as reivindicações dos revolucionários franceses iam justamente na direção de garantir direitos básicos, certo, galera? Bom, mudando de setor da sociedade, nas artes, muitos artistas decidiram representar em suas obras os episódios marcantes da Revolução Francesa e alguns importantes líderes revolucionários. Para quem viu a nossa aula, vai lembrar do grande líder Robespierre, que foi um dos que foi pintados em algumas obras. Além disso, as artes francesas captaram as tensões e contradições do processo revolucionário. A revolução na arte foi tratada como a luta das luzes contra as trevas, da esperança contra o medo, do presente contra o passado. Então, olha essa ideia aí de
progresso que também estava contida nas artes francesas da época. Bom, a gente pode citar aí como a principal transformação artista é a incorporação de um novo personagem. Agora, o protagonista da revolução, ele mesmo, o povo, o coletivo. Então, rostos anônimos e grandes movimentos sociais passaram a aparecer em representações que mostravam eles lutando e com atos de heroísmo, certo, galera? Então, para a gente entender por que isso mudou, a gente precisa lembrar que a arte na França e em vários outros países que possuíam o absolutismo como regime, ela retratava apenas a nobreza e o clero. E após a Revolução Francesa, o povo, esse ato heróico do povo de derrubar o rei e tomar o poder, vai passar a ser retratado pelos artistas da época. Um símbolo muito grande aí da Revolução Francesa foi a queda da Bastilha, certo? E este símbolo também foi representado em diversas artes da época, certo? Uma característica aí extremamente importante da Revolução Francesa que não podemos deixar de falar é o papel das mulheres, certo? Então, muitas mulheres aí reivindicaram direitos civis e a cidadania política para que elas pudessem também participar da política e de reuniões da Assembleia Nacional, galera. Além disso tudo, as mulheres criaram mais de 60 associações femininas. Nessas associações eram discutidas questões políticas da época. A principal líder era Mary Goodges. Chegou a publicar até a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que buscava a igualdade entre os homens e mulheres no direito à educação, à justiça, à propriedade, ao voto e diversas outras áreas da sociedade. O problema dessa grande líder é que ela apoiava os girondinos e por isso foi guilhotinada em 1793. De modo geral, galera, a legislação estabelecida durante a Revolução Francesa garantiu vários direitos às mulheres, como por exemplo o divórcio, mas não se enganem, gente, as mulheres ainda não podiam participar da vida política. Então, mesmo que o iluminismo estivesse totalmente introduzido dentro da sociedade francesa, a sociedade francesa ainda não via as mulheres como um ser político que tivesse autonomia em relação ao homem. Dito tudo isso, de todos esses setores sociais, artísticos, econômicos e políticos da sociedade francesa daquela época, depois da Revolução Francesa, a gente precisa falar da maior herança deste período e deste processo que aconteceu lá na França. Bom, a maior herança, gente, foi as ideias, os ideais do iluminismo. Então, pregando liberdade, igualdade jurídica, eles conseguiram aí transformar a sociedade francesa e influenciar a nossa sociedade atual até hoje. Então, muitos povos lutam pela liberdade com base no iluminismo. Um exemplo muito claro disso são as mulheres, os homossexuais, as crianças e os adolescentes que enfrentam condições adversas e que reagem aos privilégios de outros grupos e acabam buscando seus espaços e seus direitos. A gente pode falar também de algumas populações que ainda sofrem com preconceito. Então a gente pode falar da população indígena aqui no Brasil, da população indígena nos Estados Unidos, pode falar também da população preta aqui no Brasil, da população preta nos Estados Unidos, que ainda busca se libertar totalmente desses povos mais privilegiados. Certo, galera? Bom, essa foi a nossa aula de pós-Revolução Francesa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.